Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui e eu estou em frente ao meu convidado. Calma que eu já vou falar sobre ele, mas a conversa é sobre um tema que interessa para o mundo dos negócios, para a sociedade, que é convergência ESG, economia adaptativa. Adaptar-se num mundo que vive em constantes mudanças é uma sobrevivência. Mas para isso eu trago 3 fatores que devem estar sempre no radar, que é o capital, a estratégia e a resiliência. Quem não quer ter um negócio resiliente, né, pessoal? E para isso, trago aqui Fernando Blanco, que honra, que honra. Eu estava conversando com ele o quanto eu adoro consumir todo o conteúdo que ele generosamente compartilha conosco no LinkedIn, porque ele é uma pessoa que ele fala que a inteligência artificial é o que mesmo, Fernando? Idade avançada. Com a idade avançada e com todo o conhecimento que ele tem, esse papo vai ficar pouco aqui pra gente. Mas eu gosto de dizer que o Fernando Blanco traz reflexões necessárias num mundo onde a gente não sai do barulho. E para falar disso tudo, precisaremos sair um pouquinho do barulho e precisaremos de reflexões. O Fernando, pessoal, é uma lista extensa, né? Para apresentá-lo, eu vou deixar com que ele tranquilamente traga a experiência, mas além de um C-level, empreendedor, veio do mundo do dinheiro, os bancões, né? A gente estava conversando e passou por muitos momentos de transição de mundo, de perspectivas. Então essa conversa vai ser muito enriquecedora. Por favor, Fernando, obrigada novamente. Sinta-se à vontade para se apresentar. Muito obrigado, Onara. O convite muito me honrou. Você, na minha apresentação, foi de uma generosidade emocionante. Eu estou super feliz de estar aqui contigo. Eu te acompanho. Você é uma referência ESG no Brasil já de alguns anos. E, curiosamente, eu sou da primeira safra dessa coisa chamada sustentabilidade. Eu sou uma cria do Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, uau, realmente precursor. Precursor. Ele é o cara que engendrou essa coisa no mercado financeiro e, curiosamente, um banco, que foi o Banco Real, a BN AMRO, que colocou isso vamos chamar assim, no horário nobre, né? No horário nobre. E eu era um diretor da área comercial do banco e com a primeira vez que se falou nisso, sustentabilidade, em 2001, eu falei, que é isso? Pra quê? E eu fui realmente um convertido, porque eu era um cara que tinha, como todos, né, tinha um certo cinismo sobre o assunto. O que isso tem a ver com os negócios, né? E olha, eu fui da primeira safra do Comitê de Sustentabilidade, eu fui bater na porta de clientes para dizer, olha, não vamos mais trabalhar com você. Você emporcalha o rio, você trabalha com armas, você... Foi uma experiência única. Você imagina em 2001, 2002, você bater na porta de um cliente rentável para o banco e dizer assim, não vou mais fazer negócio com você. Então, assim, sustentabilidade é uma coisa que é muito cara para mim. Por outro lado, eu vivi também, não diretamente ligado à sustentabilidade ou ESG, que é o greenwashing, que é uma coisa que me faz as veias ferverem. Porque é você fazer uma molecagem com um tema que é tão importante para o mundo, para o planeta, para a sociedade. Para minha netinha, quer dizer, não se brinca com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu tenho 64 anos, vou me apresentar, e fui C-level, isso que se chama, fui presidente, fui diretor, membro de conselhos, e de 2 anos para cá eu resolvi sair do mundo corporativo clássico e passei a disseminar conhecimento. O que eu aprendi e o que eu capturo, porque eu estou atuando, né? Então eu sou professor, mentor, palestrante, conselheiro, um monte de coisa. Inclusive eu estar aqui contigo, é uma das coisas que eu gosto muito de falar, para poder passar uma visão de alguém que não tem mais um crachá, falo com toda a tranquilidade do mundo sobre o que eu acho certo e o que eu acho errado, e é isso. Eu adoro esse lado do sem crachá, né? Inclusive, pessoal, ali nos bastidores eu falei, fale sem crachá, de verdade. Mas veja, claro que com todo o respeito e tudo, eu vou contar que a ideia desse podcast, Fernando, surgiu por uma provocação sua.
Então, estou eu lá no LinkedIn, compartilhando, né, o meu certificado em Oxford, que eu fiz um curso sobre economia, né, como conciliar economia, crescimento e planeta parece uma coisa tão distante, né? É. Mas num lugar onde os insumos são finitos, né? Todos os negócios dependem de insumos e majoritariamente são insumos que vêm de recursos naturais, que vêm da natureza. Mas, entretanto, muitas vezes não olhamos para essa finitude. Mas aí entra um outro fator interessante, porque a gente não olha nem para nossa finitude, né, Fernando? E a gente vai falar sobre longevidade aqui também, hein, pessoal? Fica aqui com a gente. Mas, por outro lado, o curso trouxe o cálculo do PIB. E, majoritariamente, a discussão foi em cima do cálculo do PIB, que é uma equação que foi preparada no momento em que não cola mais em tudo que nós estamos vivendo hoje, que não considera muitos aspectos que são relevantes, mas ainda assim é uma métrica amplamente utilizada. Então eu quero começar a nossa conversa aqui depois do Fábio Barbosa e do cheque de folha, né, reciclável. Lembra? Eu tive cheque do Banco Real, que era folha reciclável, eu achava sensacional, estava fazendo engenharia ambiental na época. Mas como que você vê, Fernando, diante dessa linha do tempo, né, que você tem muito conhecimento, notório saber para compartilhar conosco, esse PIB, se fosse para você falar hoje sobre a equação em que o PIB é posta e sobre a realidade econômica, pensando globalmente, mas trazendo para a nossa realidade Brasil, o que você traria para a gente começar essa conversa? Onara, eu adoraria ter uma resposta bastante objetiva, que desse direção. Eu não vou trazer isso porque eu não cheguei a essa conclusão. Para o teu público, olha só, o que é o PIB? O PIB é a soma dos produtos e serviços que uma economia produziu num determinado ano, bens e serviços. Então, esse copo, esse microfone, o aluguel dessa sala, tudo isso, a produção dessa arte, tudo isso compõe o PIB. Ok. Qual é a fórmula do PIB? As pessoas imaginam que é uma coisa dificílima. Não é. É o consumo das famílias. Tudo aquilo que uma família, um cidadão gasta. Mais o investimento das empresas. Mais os gastos dos governos. E mais o saldo da balança comercial. Facinho. Consumo das famílias, que deve ser geralmente o principal. Depois vem o investimento das empresas, compra de máquina, equipamento, construção de um galpão. Gastos do governo e o saldo da balança comercial. Onara, lembra quando a China começou a crescer para valer há uns 20, 25 anos? Que é logo ali, né? Outro dia. O que a China fez, passou a promover a extração de minerais e a necessidade de plantio de... A ideia que se falava é que se cada chinês comesse um bife por semana, ia faltar vaca no mundo. Porque são 1 bilhão e 300 milhões de pessoas lá, mais ou menos. Ou seja, quando você fala na tua introdução da finitude do planeta, os recursos são escassos. Acabou. Isso não é questionável, isso não é ideologia. Eles são questionáveis. Eles são finitos. E aí você vê uma cobrança do sistema financeiro, e aí não quero dizer banco, pensa aí, mercado de capitais, bolsas, investidores de todos os tipos. Eles querem o quê? Cada vez mais lucro. Como uma empresa pode ter mais lucro? Vendendo mais, e nós consumindo mais. E as indústrias cada vez ampliando mais suas fábricas. Ora, o PIB clássico que a gente pensa, ele tem que crescer muito para que as empresas cresçam muito, para que o consumo cresça muito. E do outro lado você tem um planeta finito. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí tem uma outra discussão que a gente precisa levar, que é, ok, vamos parar de produzir? Não, acho que não deve. Vamos parar de consumir? Bom, talvez não devêssemos. Mas e se a gente parar para o planeta sobreviver, o que a gente faz? Tem que subsidiar. Peraí, aí cai no governo. E aí as contas públicas, que é uma outra discussão, as contas públicas dos governos do mundo inteiro não são sustentáveis.
Os governos, as nações estão endividadas demais, parte por conta da crise de 2008, parte por conta da pandemia. Aí você tem as guerras recentes, que principalmente os Estados Unidos gastaram muito em armamento, enfim, é uma história longa. Então, assim, a gente podia, imagine que num mundo perfeito, para a gente preservar o planeta, nós pudéssemos reduzir de alguma forma as emissões de carbono, CO2. Como faz? Não sei, mas que a gente pudesse subsidiar indústrias que não são poluentes, que a gente pudesse subsidiar uma economia verde, vamos chamar assim. De onde vai sair dinheiro? Aí você disse, bom, investidores com apetite para o risco verde. Ok, vamos discutir se tem tamanho. Governos podem subsidiar alguma coisa hoje? Difícil. Porque eles já estão quebrados, eles já estão endividados demais, eles já estão tentando achar soluções e que não tem muita. E para um governo sobreviver a uma dívida grande, ele precisa arrecadar muito imposto. E ele arrecada muito imposto quando? Quando a economia gira muito, quando tem muito consumo e quando tem muito investimento das empresas, que aí gera imposto para o governo. Mas se gerar muito imposto para o governo, vamos dilapidar ainda mais o planeta? O que eu quero dizer, Onara, é que a forma que eu vejo, vai ser ótimo ouvir de você o que você trouxe de Oxford, é que tem um nó górdio nessa história. E tem gente fazendo greenwashing em cima disso, que é aí que eu falei, me enfurece. Então, a fórmula do PIB clássica que eu contei, quanto mais o PIB cresce, mais ele dilapida a natureza. Ponto. Clássica. Vamos ter que pensar que outro PIB tem à disposição para a gente. Essa foi a discussão. E era interessante porque, por muitas vezes, eu achava que a gente estava rodando e não saindo do lugar, né? Mas o que foi muito trazido no curso foram os modelos econômicos, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, Fernando, e até por essa razão eu me desafiei, a partir do seu convite, a produzir podcast, conversas com profissionais do mercado financeiro, para que a gente mude essa perspectiva de que todas as vezes em que eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando de economia, de finanças e de crescimento. Isso não é uma realidade, até porque, se nós olharmos, não existe PIB sem recursos naturais. Não. Então, o PIB está diretamente ligado a recursos naturais, a essa disponibilidade. E aí entrava uma outra conversa que era o equilíbrio. E nós não somos bons em equilíbrio, para nada na vida, né? O ser humano, a gente estava falando sobre a questão da finitude de recursos, mas a própria finitude humana é algo que as pessoas não colocam na conta, né? Haja visto, e aí eu vou jogar uma outra pergunta para você, que a última pesquisa da Ambima, o raio-x do investidor brasileiro, olha que bonito, é bonito, né? E está na 9ª edição, demonstrou que 86% dos brasileiros, Fernando, não se preocupam com a aposentadoria. Eles entendem que ou eles vão aposentar pelo INSS, se Deus quiser, um sonhando alto, né? Ou eles vão trabalhar até morrer. E aí, o que eu queria trazer ainda nesse cenário econômico é o quanto isso é insustentável. E aí, Fernando, olhando para essa perspectiva de longevidade e essa realidade econômica, qual é a sua visão de um profissional de mercado? Você falou que a conta não fecha com relação ao consumo, a esse PIB, crescimento enlouquecido e a disponibilidade de recursos. E quando a gente fala dessa perspectiva de longevidade e essa adaptabilidade da sociedade financeira e de infraestrutura, me fala com uma visão financeira e depois humana. Ou sei lá, as duas juntas. Onara, esse ponto é outra catástrofe que a gente tem que lidar. Porque existem duas situações, pelo menos. Uma é, nós estamos vivendo mais. Ponto. Né? Quando eu nasci, há 64 anos, a longevidade brasileira era coisa de 60 anos de idade. Né? Quando eu nasci, a perspectiva de vida era de 60 e poucos. Bom, eu estou com 64 e me vendo bastante longe. Eu perdi minha mãe outro dia com 88. É muito comum você ver pessoas com 90 e tanto. A pessoa, então, ela, ao viver mais, ela se aposenta, ela deixa de contribuir, ela passa a ter muito custo de medicação, de hospitalização, seja do SUS, seja de
dos planos privados. Então, essa conta é muito complicada. O segundo ponto, e um detalhe, ela continua consumindo, ainda que menos proporcionalmente, mas ela continua comendo, bebendo, trocando de roupa, aqui e ali, ou seja, o consumo por volumetria cresce. Uhum. Ok, as pessoas estão tendo menos filhos, então o consumo de jovens é provável que caia ao longo do tempo. Então isso, pensando no planeta, pode ser uma boa notícia. Pensando no consumo para as empresas, elas vão ter que repensar. Porque o capitalismo industrial ele foi pensado para jovens. O entretenimento é pensado para jovens. Uhum. Mas nós teremos menos jovens proporcionalmente e mais idosos. Mas isso é outra parada. Voltando à garotada, a garotada não contribui para a Previdência. Eu não sei o que essa geração tem. Eu tenho 3 filhos. Um é executivo, jovem executivo, e trabalha numa multinacional e está lá recolhendo o seu fundo de garantia e a coisa toda. Os outros 2 não. Eles trabalham por conta própria, eles não entendem isso. E são aos milhões. Então, assim, a arrecadação voltada à Previdência Social, ela vai despencar e não vai demorar muito. Ao mesmo tempo que as pessoas estão vivendo mais. E a lógica da Previdência sempre foi assim: o jovem financia o velho. Essa é a conta, que no Brasil não vai funcionar mais, porque o velho vai viver muito. E o jovem não vai contribuir, simplesmente porque não quer. E nós temos um grande problema pela frente. Não é esse governo, é o próximo ou depois. Vai estourar a conta da Previdência. E eles vão ter que fazer uma nova reforma. E até um momento que as pessoas vão dizer, pô, mas eu trabalho para pagar o aposentado do futuro e vou ter que trabalhar contribuir até os 70 anos de idade quando eu vou estar morrendo? Não, tu não vai estar morrendo. Tu vai viver até os 95. Provavelmente vai estar com Alzheimer aos 80. E aí, é uma coisa assim, que eu não quero parecer o Dr. Doom, né, que traz as catástrofes da humanidade, mas nós temos coisas muito sérias para pensar. E é uma questão socioeconômica. É socioeconômica total. Ela é ética, ela é moral, ela é pública, ela é privada, ela pega todas as dimensões da sociedade. Porque nós aqui, eu tenho 20 anos a mais que você. Você vai encontrar um mundo, quando tiver a minha idade, muito diferente. Eu almocei agora com meu filho, que tem 20 anos a menos que você. Ou seja, 3 gerações de pessoas que estão interagindo ativamente, eu, você e meu filho, 20 anos de gap de cada um, que enfrentarão situações socioeconômicas e planetárias, ambientais, muito diferentes. E assim, infelizmente, aí eu uso o meu chapéuzão enfiado na cabeça de mercado financeiro, que é do imediatismo. Ah, você leu o que seria a próxima pergunta. Onara. O curto prazismo. O curto prazismo. O mercado de capitais, o mercado de bolsa, ele criou uma paranoia do resultado trimestral. E desde quando você iniciou nesse universo de bancões, já era assim? Desculpa a minha ignorância, mas... Não era assim. Eu comecei a trabalhar em 1983. Os bichos falavam naquela época, os homens andavam com as 4 patas no chão, faz tempo. Sabe o que acontece, Onara? Existem 2 fatores que se combinam aqui. O prazo de publicação de balanços era anual. Uhum. Ok. Depois passaram para semestral. E depois passaram para trimestral. Qual era a lógica disso? Uma lógica muito bacana. É para o investidor acompanhar a evolução da empresa ao longo de 4 trimestres e não uma vez por ano. Uhum. Então eu saberia se a empresa que eu comprei ações, ela estaria indo para uma direção ou para outra. Ok. Bonito, não é? Não é. Acontece que aí você tem um processo que se conjuga com isso, que é o da aceleração da sociedade. Isso é uma história longa e antropológica com tecnologia. Exatamente. A aceleração da sociedade faz com que todo mundo queira atingir seus objetivos com muita rapidez, com celeridade, com intensidade, maximizando tudo com muita rapidez. O maior consumidor de Viagra, remédio para disfunção erétil, não são caras de 64 como eu, são caras de 24 que nem meu filho.
Mas para que o cara precisa? Ele não precisa, ele quer ser super-homem, ele quer fazer tudo mais rápido e mais vezes e no menor período de tempo. O doping no esporte, e eu sou muito ligado ao ciclismo profissional, porque eu fui atleta e eu acompanho para valer as coisas do ciclismo profissional mundial. Sou um humilde historiador de ciclismo, que no Brasil ninguém entende. É um esporte exótico. Não, mas agora tá hype, né? Que você pedala. Ah, todo mundo pedala, É. muita gente pedala. E São José, por acaso, a tua cidade tem ciclismo forte lá. Eles pedalam na montanha lá. E aí, sabe, Onara, o doping. O que faz o doping num atleta? Ele atingir resultados mais rapidamente dentro de um período de tempo. Quando desenvolveram no mercado financeiro os famosos derivativos, foi para quê? Foi para acelerar a alavancagem de negócios que você faz dentro. E se você tem um dinheiro, você comprava um ativo com um dinheiro. Se um derivativo te permite comprar 10 ativos com aquele mesmo um dinheiro, os outros 9 vêm de um contrato derivativo. Endividamento, Tudo acelera. tudo. E aumenta a volatilidade. Então, o mercado financeiro global não é de hoje, esse é um processo que tem 20, talvez 25 anos no máximo. Ele se tornou extremamente acelerado. E a tecnologia vem dando vazão. Até que nós chegamos na pandemia e o mundo mudou radicalmente, onde as pessoas trabalham de casa, as pessoas fazem negócios de casa, as pessoas... Aí entra a IA agora, que ela faz entrevistas de contratação de trabalho conduzidas por IA. Uma pessoa que não sabe um determinado assunto, ele joga 3 palavras, a IA faz um livro. Vira especialista. Então, assim, nós temos todo um processo de aceleração, mas com um conteúdo mais raso, trabalhando a nosso favor, mas que vai causar um efeito rebote muito forte. Efeito rebote, que a gente ainda não tem nem noção, né? Nada. Como não tem noção do que vai acontecer com o remédio de emagrecimento, ou quem está tomando o remédio de disfunção erétil desde os 20 anos e agora está com 30. Exatamente. O que vai dar com esse cara quando ele tiver 70 e precisar mesmo? E a consequência chega. Vai chegar. Então, assim, Onara... o curto prazismo da sociedade, ele está no mercado financeiro. Um dos aspectos clássicos da minha geração, que eu fui diretor a partir dos anos 90, era ganhar bônus elevado. E então, o bônus é meta anual, né? Meta anual. O que mudou de uns tempos para cá é que, assim, os bancos não estão mais pagando bônus. Você mereceu 1 milhão de bônus. Uhum. Eu vou te pagar 500 agora, 250 no fim do ano que vem, 250 daqui a 24 meses. Eles estão diferindo uma parte desse bônus para ver se o resultado contábil que você gerou hoje não vai virar uma catástrofe ano que vem. Importante. Porque eu vi acontecer bancos botando um monte de lixo para dentro dos ativos. Ganha o bônus, depois o problema é do outro. Gestão de consequência para o próximo. Perfeito. Então, assim, isso gerou a crise de 2008, por exemplo, aquela hecatombe, né, que acabou com o mercado financeiro mundial. Bom, mas agora a gente tem o Banco Master também, que é um outro caso. Não, eu escutei um CEO falando que nós estamos vivendo uma cirurgia de peito aberto. E essa cirurgia tem nome, né? A não governança e questões de políticas públicas que facilitam esse caminho, e crime organizado e por aí vai. Agora sim, né, Fernando? Eu tenho uma curiosidade e eu adoraria te ouvir com relação a isso que você trouxe dos balanços, né? Que então os balanços são ali disponibilizados para uma análise, seja análise de riscos ou quando bem utilizado, realmente é uma ferramenta muito importante. Mas a gente tem observado um grande número de recuperação judicial. A minha dúvida, assim, quando eu converso com as pessoas, né, nesse universo de executivos e pessoal do mercado financeiro será que já não estava dando sinais? Porque, assim, eu que sou uma profissional da área de sustentabilidade, que a galera acha que sustentabilidade não conhece de balanço, deveria, eu conheço, eu estudo e eu me dedico a isso. Até porque eu não vou prestar serviço para uma empresa que não esteja saudável financeiramente. Pode salvar o planeta. Tá financeiramente bem? Ok, senão não. Então, assim, com essa transparência que se espera nos balanços
E esse alto número de recuperação judicial, onde é que está uma dicotomia? Existe uma dicotomia eventualmente? Como é que você vê isso? Essa não Olha, estava combinada, hein, gente? Na verdade, nada estava. A gente está nada. indo aqui. Ô, Nara, a gente vive. Vamos lá. Quando eu quero atingir um objetivo irrealista, irrefletido, muito alto, num prazo de tempo muito curto, a regra é dar errado. Ponto. Porque ele é irrefletido, ele não pressupõe que vão haver situações que vão jogar contra o negócio, mas eu quero chegar lá. O que a gente tem visto nos últimos 10, vamos botar 10, 15 anos, não mais que isso. Um processo de expansão empresarial, expansão acelerada e alavancada. Alavancada. De alguma forma, a liquidez global foi parar dentro do caixa das empresas. E por quê? Lembra que eu falei do bônus? O banco quer cumprir meta para subir o preço da sua ação. O profissional, os executivos todos, do gerente até o presidente, precisam de negócios. Até porque tem aquela história de metas cascateadas, né? Sim, a meta é cascateada. Corporation. Eu recebi as minhas de alguém de cima e quando eu fui CEO eu também joguei meta para baixo. Mas eu recebia da matriz, então é sempre cascata. E o cara da matriz que colocava é porque os acionistas estavam cobrando ele por um resultado 25% maior. Eu sempre falava isso quando eu estava dentro do mundo executivo, assim, chova ou faça sol, a meta vai ser 25% maior. Mas peraí, as condições econômicas do ano que vem serão péssimas. Não interessa, se vira e vai arranjar 25% a mais. Ora, o se vira, vai lá que tu consegue, é o seguinte, tem um empresário maluco que quer dobrar a sua capacidade de produção, quer duplicar o número de pontos de venda. Se ele é uma rede de restaurantes, ele quer duplicar o número de restaurantes no país. Como se tudo fosse dar certo. Tudo fosse dar certo. Vai faltar capacidade de gestão. O cara que toca de 2 lojinhas não toca de 10, não toca de 100. Super importante isso. E aí a gestão financeira, que ninguém gosta, e é a minha área, então eu posso falar, ninguém gosta. Então a última coisa que o sujeito vai investir é na gestão financeira. Bota um amigo de confiança, mas o cara, não conhece da malandragem da coisa. E se endivida. Porque a regra do jogo, para crescer, porque o cara não tem grana, vai se endividar. Sem ter uma boa gestão financeira que permita que ele maneje esse endividamento. Ora, os bancos vão lá babando porque eles querem mais receita. Então emprestam para quem não devia, ou emprestam no volume que não devia, ou na velocidade que não devia. O empresário traz um projeto, vou dobrar aqui, vou triplicar ali, e fala assim, não, para isso eu não te dou dinheiro. Se tu for com mais calma, eu dou. Eu te dou esse lote hoje, te dou esse lote amanhã, te dou esse lote depois da manhã. Mas tudo agora? Perder o espírito crítico. Eu sou um profissional de crédito. Se é um negócio que eu entendo dentro de banco, é crédito. E eu vivi, ou sobrevivi a várias gerações. Estou nisso até hoje. Então, eu vejo como o mercado de crédito perdeu a maldade. Aquela coisa de ter desconfiança, de fazer perguntas inconvenientes que nós fazíamos na minha geração. Não tinha medo de cara feia. Hoje em dia, o coitado do analista tem medo de perguntar, porque não é para... Mas, Fernando, agora aqui, será que isso não é intencional? Então, tem muito essa questão, né? Assim, eu acho que as recuperações judiciais, elas são uma grande tristeza para a nação. Porque a empresa entra em recuperação judicial... Traz uma cadeia toda. Faz um monte de maldade para os seus fornecedores, que é gente média e pequena. Gente média e pequena. Aí, ó, sustentabilidade. Para quem acha que não estamos falando sobre ela... Total. Assim, quando eu vejo um grande varejista, que nem nós tivemos no passado recente, que se arrebentou com balanços fraudulentos, e os balanços fraudulentos têm a ver com esta fúria insana por resultados, de valor da ação no mercado. Em condições normais, o cara não vai entregar um balanço tão lindo, um lucro tão grande. Então, mutreta. Faz uma fantasia lá dentro.
E por ter trabalhado tanto no mercado de capitais, e a gente está vendo agora, não precisa nem ter vergonha de falar. Assim, os caras mutretam. E ninguém tem coragem. Os analistas da minha geração, e aí eu não quero parecer que na minha época era melhor. Na minha época nós éramos muito mais duros. Existiam as reuniões da ABMEC, que eram dos analistas de mercado de capitais. Meu Deus, coitado do CFO. Mas iam nas mitocôndrias da célula do cara. Não, mas você quando disse que ia trocar a planta da A para B, o que não sei o quê, sabiam tudo. Hoje em dia, eu andei acompanhando algumas recentemente, meu Deus, perguntas genéricas. E eu olhando aqui. Tá quase um storytelling o balanço. Total, exato. Não é? Um levanta pro outro cortar. É um negócio assim constrangedor. É aquela história, me conte uma mentira, eu vou adorar acreditar. Isso, me engana que eu gosto. Mas olha, Fernando, assim, trazendo ainda para esse cenário de balanço, vamos exaurir um pouquinho mais. Vamos entrar ali para sustentabilidade, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo falando assim, mas o que estão conversando que eu não entendi ainda? Por isso que eu queria falar sobre sustentabilidade com outro olhar, para desmistificar que para falar de sustentabilidade tem que ficar falando de framework, que é uma chatice. Não é sobre isso. Eles existem, são importantes, mas não é sobre isso. Quando a gente olha para o balanço e a gente pensa numa IFRS, que a gente tá vendo aí tudo que está acontecendo, mas vamos pensar no modelo que a IFRS sugeriu, que é global, para metrificar e para materializar financeiramente os riscos de sustentabilidade. Que as pessoas pensam que é só risco climático. Não é. A gente acabou de falar de recuperação judicial, que vai impactar a cadeia de valor, fornecedores. Então, é tudo sobre isso mesmo. É tudo interconectado. Convergência. Como você vê essa não transparência ou essa não comunicação dos riscos ESG, aí eu vou ampliar para o ESG, num balanço? Pois é. Chegamos nela, mas não dá para escapar dela. Olha só, eu me bato muito com o climático, apesar de ser um profissional de finanças. Pensa no Rio Grande do Sul, Onara, o que aconteceu lá e que está acontecendo no Brasil inteiro e no mundo inteiro. As seguradoras que sofrem diretamente estão apavoradas. Os bancos, que um belo dia emprestou um dinheiro de capital de giro, tudo papai e mamãe, bonitinho, de repente vem uma enxurrada, leva a empresa, o cara desaparece, não vai pagar de volta. Então, olha só, nós quando fazemos uma análise de crédito, a gente faz elenca os principais riscos. Risco do acionista, risco financeiro, risco do produto, risco de tecnologia. Cada empresa tem um set de riscos. Hoje em dia, qualquer análise de crédito decente tem que considerar o ESG. Qualquer uma. A governança, antes a gente não chamava de governança, mas sempre teve governança. Sempre teve um dono... Ou deveria, né? Não, ela pode ser uma governança fajuta. Concordo. Porcaria, mas tem. Tem que ter. Tem alguma. Não é opcional, né? Não, existe um dono tem seus diretores, tem seus familiares em cima, com conselho ou sem conselho. Existe uma governança. Ela pode ser um lixo de governança, mas existe. Existe a boa, existe a ruim. Nós sempre quisemos saber disso. Mas o que eu vejo hoje... eu gostei tanto que você falou isso. Fala aqui na câmera, vocês sempre quiseram saber disso. E as empresas não contavam, né? Olha... Ou não consideravam? Não, vamos lá. Quando chega uma análise... Custo de ações trabalhistas sempre estava lá no balanço, mas parava aí, né? Isso, mas e o custo ambiental, de processos? Porque isso... Olha, quando eu tinha... Passivos. Passivo ambiental, passivo trabalhista, passivo de todo tipo tem. São as contingências, como a gente chama em risco, gestão de risco de crédito, contingências. Olha, eu devia ter uns 26 anos, pelo banco que eu estou me lembrando. Eu fui fazer uma visita numa empresa, estava lá na fábrica, o cara, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa, garoto. Aí eu cheguei lá na beira no fim da fábrica do cara, ele falou, tá vendo aquele terrenão lá, aquelas árvores? Vou cortar tudo. Vamos ampliar para lá. E olha, tem uns funcionários aqui que a gente está pagando por fora, porque sabe como é que é? Achando o máximo. O máximo que ia cortar a árvore, o máximo que pagava os caras por fora, e o máximo que assediava a secretária. Era tudo moda, era bacana. Isso vem acabando. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui, eu acho que está na tua pauta, que é o relatório de sustentabilidade,
que a nossa CVM, que vem fazendo um excelente desserviço para o mercado de capitais, vide caso do Banco Master, da Reag, esse povo todo, aí como ruim é pouco, ele está piorando, tirando a exigência das empresas. Mas assim, eu tenho um outro ponto além disso. Os relatórios de sustentabilidade, eles são auditados? Não existe a obrigatoriedade, né? Pois é. Aí vem o greenwash. Tem relatórios lindos, coloridos, falando todas as maravilhas do mundo. Todo mundo tá salvando o planeta, eu fico Todo boba de ver. mundo! Eu falo, gente, eu posso descansar, posso até aposentar já, Justo, Fernando. Porque tá todo mundo justo. fazendo sua lição de O casa. mar tá mais azul, o céu tá mais azul, a loucura. mata mais verde e a gente tá vendo que é bem ao contrário, né? Então esse greenwash pavoroso, eu acho que a CVM foi numa direção oposta. Quando ela fala que não precisa mais publicar, eu acho que não só tem que publicar, como tem que auditar. Eu sou totalmente favorável, e aí eu vou pôr uma pimenta na nossa conversa. Eu sempre falo da minha inquietude com relação a essas auditorias. E aí eu vou ser polêmica, ai meu Deus, que medo, mas sem crachá, mas com muito respeito, né? Como a gente sempre fala que é importante. A auditoria, ela é paga, eu te pago para você me auditar. Isso. Então, assim, eu acho isso tão louco, assim, eu sempre achei isso tão conflituoso quando a gente fala de governança, porque eu tô te pagando para você me auditar. Na minha opinião, na minha humilde opinião, e aí eu quero muito devolver essa bola para você mandar pro gol, sei lá, de repente os acionistas pagarem, alguém assim que tem o interesse, mas que não tá na gestão. Para ser mais independente, porque quando a gente fala assim, auditoria independente, tudo bem, os profissionais respondem, as empresas respondem, eu não tô nem tirando, não tô entrando nesse mérito, mas para mim me parece muito, quase que uma dicotomia, assim, quase que meio na contramão, porque eu tô te pagando para você falar que tá tudo bem, e aí, né, qual é o grau de confiabilidade, né? Aquele tal de accountability, aquele nome bonito. Olha, você disse que ia me passar a bola para eu fazer um gol, eu vou fazer 2 gols então. Bora, pro mesmo lado. Pro mesmo lado, é 2-0. Olha só, é 2-0 contra a sociedade. E o que é o pior, que é sempre a sociedade que paga a conta, né? Olha só, você trouxe a questão das empresas de auditoria, e eu vou adicionar, por isso que é o segundo gol, as empresas de rating, que dão rating maravilhosos para as empresas. A empresa, ou um banco agora que está quebrado, todo dia nos jornais, quebrado, e agora eles, meses depois de a gente saber que está quebrado, eles baixamos o rating. Bom, mas tinha que ter baixado há meses atrás. Que tipo de análise vocês fazem de um banco sem saber que ele está emprestando para quem não deve, ele está comprando cotas de fundo que não deveriam? Então, assim, diz que o balanço está limpo. E olha, eu vou te contar, assim, não é que eu queira ser esperto, mas assim, um profissional que tem um mínimo de experiência, ele jamais assinaria o balanço desse Banco Master, que é um caso clássico de falência generalizada do sistema. Uma gestão 100% temerária, né? 100% temerária. Só no risco. Deus é brasileiro, vamos. Na verdade, nem era isso, sabe, Onara? A gente ainda vai descobrir que esse tá dinheiro... aqui trazendo mas muito sério. Esse dinheiro foi totalmente desviado. Então, essa coisa de dizer... Cadê o dinheiro que estava aqui, né? Não, ele foi desviado por vários canais e que os órgãos de controle não foram olhar. Ora, Pipocas, eu do lado de fora sabia disso. Sabia disso. Por quê? Porque eu tenho experiência e tenho maldade. Essa é uma expressão que se usava muito. Certas coisas, certas profissões, você tem que olhar com maldade. Você tem que procurar o erro, você tem que procurar a coisa errada. E esse povo, um bando de analistas Mickey Mouse, que estão voando. Talvez eles sejam Mickey Mouse porque o lobo mau em cima está dizendo, se tu olhar muito, eu te ponho para fora. Por isso que eu te falei do intencional, né? Será que não é intencional? Pois é. Eu acho que não é intencional daquela coisa assim, vil. Eu sei que aqui tem copo com arsênico e eu vou te dar para você tomar e morrer. Não, mas é assim. Sutil. Mas puxa vida, se ela não tomar essa água aqui, eu não ganho meu bônus. Toma essa aguinha aqui, vai. Toma essa aguinha. Fica a dica. Um jeitinho, ou seja, é o cara se enganando. Lógico que tem mau caráter, mas eu quero crer que a maioria ainda funciona a partir de interesses
pecuniários e acelerados. Uhum. E aí faz coisa errada na torcida que não vai dar errado. Apostando Cega. alto, O né? cara cega. Apostando alto, é. E, então, assim, veja, o sistema financeiro e o mercado de capitais que são primos, né? Quando a gente fala sistema financeiro, é um banco emprestando dinheiro. Uhum. Quando a gente fala mercado de capitais, é um investidor colocando dinheiro na empresa em troca de uma debênture ou de uma ação. Uhum. Mas são gêmeos chipófagos, né? Uhum. Separados no nascimento ali. Mas tudo é tudo dinheiro fluindo para dentro de uma empresa. Baseado num balanço, este balanço vai ser auditado, então eu preciso confiar que o auditor viu tudo de errado lá dentro. E ele vai ter um rating, vai dar uma nota, essa empresa é muito boa, mais ou menos, ruim, péssima. Quando essas duas entidades do sistema deixam de ser confiáveis, vou confiar em quê? E aí você tem essa enxurrada de... Você começou a conversa com RJ, recuperação judicial. Como assim? Se eu vejo uma RJ que acontece hoje, o balanço de 12 meses atrás já tinha que ter me mostrado. Esse. E não é só um cheiro, né? Tá gritando não, ali, ele né? tinha que ter números que dessem a entender que essa empresa vai pro buraco. E o cara tá investindo, tá comprando, tá dobrando, e tá não sei o quê. E o mercado olhando. Nossa, ele é arrojado. Arrojado. O arrojado é um lado. Risco, arrojado, né? É um lado da moeda. O outro lado da moeda é irresponsável. Então você joga a moedinha para cima, para que lado ela cai? 50% para cada lado? Como é que você descobre se o arrojado é, na verdade, um irresponsável? Você tem que entrar na empresa dele com um cacho de bananas, que era o que eu fazia, eu brinco, né? E ia jogando casca de banana para todo lado, para ver onde o cara caía. Eu descobri assediador e neguei crédito e o cara quebrou por conta de um divórcio, motivado pelos assédios que ele fazia na funcionária. Olha só. Eu peguei de tudo na vida, são 42 anos nesse troço. Ou seja, né, a sustentabilidade já permeava aí o social, né, esse aspecto da imagem, da reputação, que as pessoas pensam que não é financeiramente mensurável, mas aí tem a CPC 04 que derruba essa ideia que não é uma verdade. Agora, dentro desse cenário todo, né, Fernando, e o dever fiduciário? Esse aí saiu pelo ralo, né? Porque a gente vive uma era também, Onara, que assim... Se você pegar a proporção de coisas erradas que a gente vê na mídia, na imprensa, e o número de pessoas que são efetivamente punidas, é uma fração. É quase aquela coisa do crime vale a pena, né? O crime compensa. Horrível falar isso, né? Mas... O crime compensa. Tem um cidadão que ajudou ou tentou ajudar o Banco Master, tanto na CVM quanto no Congresso Nacional, os dois são promovidos. E o camarada... Passa uma mensagem muito péssima. Ruim, né? E os dois rapazes da Caixa Econômica Federal que foram demitidos por conta de negar uma aquisição de ativos do Banco Master pela Caixa. Os caras acertaram em cheio e perderam os cargos. E quem fez isso com ele? Perdeu o cargo também hoje? Está sendo processado? Está na cadeia? Você pega o Banco Regional de Brasília, o BRB. O presidente foi em cana. Quando estourou essa coisa... Eu já vinha falando mal do Master há muito tempo. Quando deu a confusão, em março do ano passado, escrevi uma novela no LinkedIn que aquilo rodou o Brasil. Jornalistas me chamaram. Só que eu era tão radical que ninguém quis publicar as minhas palavras. Por isso que é legal. Eu falo que gosto de ler seus posts porque trazem reflexões sinceras e necessárias. Pois essa daí... Não foi bem uma reflexão, foi uma afirmação. O fato estava ali, né? Aos meus olhos. Este banco está quebrado, está tentando corromper o outro, não faz sentido econômico essa aquisição, porque era para o BRB comprar o Banco Master. O presidente, esse sujeito que está preso hoje, me ligou para me explicar. Eu falei assim, não tem nada para me explicar. Mas se ligou porque, né? Estava apavorado, porque a mídia inteira foi atrás do cara, depois do que leram o que eu escrevi. Agora, Fernando, assim, né? Você falou aí, aquisição e tal, e M&As, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Como que você enxerga os aspectos ESG podendo influenciar um M&A? Olha só, M&A, a gente tem uma tradução jocosa em inglês, né? Que é misery and
Misery and Agonization. M&A tem dois vetores: grana e vaidade. Grana e vaidade. Quando você pega duas empresas líderes de um setor que competem e se odeiam, eu não vou citar os nomes aqui, mas nós temos dois casos acontecendo hoje no Brasil, recém-concluídos, e que estão na imprensa toda semana. Os caras passaram décadas se odiando. Aí algum banco de investimento foi lá e mostrou aqui, vem cá, ó, vou te mostrar. A mais B dá C. C é maior que A e B. Vamos em frente. Não, mas e a governança? Aí começa a conversa Aí da entra a governança. governança. Não, faz um conselho, você tem 50%, você tem 50%, você nomeia dois caras independentes, você compara dois caras independentes. Joia. E a gestão? Gestão a gente vê em seguida. Acontece que M&A, fusões de empresas, pode ser até por aquisição, mas eu estou dizendo, duas empresas grandes que se combinam, metade cai fora. Ou seja, você tem seres humanos em ação. Que é o maior fator de fracasso, né? Sempre! Match cultural. Sempre! Não tem match cultural, porque os caras passaram anos se odiando. Eu trabalhei num banco que se fundiu com outro, onde metade da equipe dizia assim, os marronzinhos, os verdinhos. Como isso acontece, Por causa do logo. Por causa do logo. Um era logo marrom, outro era logo verde. E os caras, é que nem água e óleo, sabe que não se mistura? E os caras dentro do corredor ficavam se apontando o dedo. Quando eu cheguei lá e peguei uma equipe que misturava das duas, eu falei, olha, eu venho de um banco que o leão lá, o logo é laranja. Então não tem mais essa marrom e verde. Na dúvida é laranja. Porque não vai ter mais isso aqui. E aí eu criei as condições para que as duas equipes se tornassem uma. Porque uma tinha bônus diferentes da outra, uma tinha treinamento diferente da outra, uma tinha plano de carreira, produtos, era uma barbaridade. Ou seja, não precisa ser inteligente para fazer isso. Basta ter todo mundo do mesmo lado do campo, mas jogando contra, né? Exato, exato. É uma loucura. O fator cultural, né, Fernando? E aí, assim, o S do ISD, pessoal, assim, as pessoas falam S. Eles olham assim, pensando que é uma coisa do portão para fora. E é, de fato, é stakeholders, é comunidade, é licença social para operar, tem ali o lado externo. Mas o S para dentro ainda está muito negligenciado. Essa questão da cultura organizacional, essa questão de cultura do CEO, né? Muda CEO, muda tudo. E a gente fica buscando argumentos para descredibilizar o ISD numa tomada de decisão, quando, na verdade, eles estão totalmente intrínsecos aos negócios. Uhum. Então, eu falo que, na dúvida, traga para a realidade. Então, vamos lá, ambiental. Não, Nara, mas a minha empresa, ela não está diretamente ligada ao ambiental. Eu falo, não. Então, vamos ficar 5 minutos sem respirar, vamos ver se você fica vivo? Pronto, já é tão básico, né? Assim, Fernando, é tão louco, é tão back to the basic, como eles estão gostando de falar no Investor Day. Back to the basic no Investor Day, mas a gente tá fazendo o básico mesmo. Então, assim, ambiental. Recursos naturais, seu processo precisa de alguma forma? Todos nós precisamos. Então, de alguma forma, você vai ter que olhar para o ambiental. Vai. Daí a gente vai para o social. Não é opcional também. São pessoas, são stakeholders, são fornecedores, são clientes, comportamento de demanda. Tá ali, não tem como excluir da conversa. A equipe de funcionários, gente, pelo amor de Deus. Do portão para dentro, já tá ali, ó, latente. Latente. Depois a gente olha para o G, que eu brinco que a gente não deveria estar discutindo mais governança, e nós estamos patinando justamente nela. Então, assim, Fernando, para a gente caminhar para uma mensagem final, que não sentiu o tempo passar mesmo, mas assim, eu gostaria de te ouvir por que é um risco deixar ISD de lado quando a gente está falando de capital, estratégia e resiliência? Eu vou te contar, eu vou falar uma coisa de um outro prisma. Existe muita negação por parte de empresários e banqueiros mais conservadores que acreditam que o povo do ESG é uma seita. Uhum. Então isso eu quero trazer para o debate. Que também existe, vai, fecha parênteses. Né? Existe um povo que transformou a coisa em seita. É como a das causas identitárias, o woke, os vieses, um monte de coisa nobre que é distorcida
Parte por fanatismo, parte por oportunismo. Gente que está ganhando dinheiro com isso e não quer o fim do problema. Porque enquanto o problema existe, É o barulho. ele quer o barulho, porque aí ele faz o barulho e ele ganha com o barulho. Então, assim, seria importante que um grupo de pessoas lúcidas e bem preparadas como você capitaneasse um processo de tirar a seita da equação. O resto é o que você está fazendo. É mostrar que não dá para escapar do climático. O climático derruba um barranco em cima da tua empresa, vai aumentar o seguro, vai aumentar, tudo encarece. A energia começa a faltar ou começa a encarecer. A água começa a faltar, começa a encarecer. É bom para o business isso? Não, não é. É ruim para o empresário. Por isso que essa turma tem que vir para essa discussão desarmada, mas você tem que tirar a seita do jogo, porque a seita atrapalha o diálogo. A seita não quer diálogo. É igual na política. Quando você vem para a governança, aí nós temos que falar da governança num outro aspecto. Muito conselheiro profissional, mas no sentido de que está ali para ganhar dinheiro e não para botar dedo na ferida. Porque ele não quer confusão com o dono da empresa. Eu vi, ninguém me contou. O sujeito está lá fazendo cara de inteligente, está vendo passar um bode fedido no meio da mesa da reunião do conselho e disse: deixa que eu não quero ver isso. Não quero me expor. Não quero me expor, porque eu ganho 50 pau nessa reunião para aparecer aqui uma vez por mês. Eu vou lá dizer pro dono, você está errado. Eu falo, não, obrigado, eu sei que eu acho que você não, o senhor está errado. Então não preciso mais do seu serviço. E lá foi 50 pau jogado fora, lá foi uma placa de conselho bonita jogada fora. Então existe o conselho, talvez de alguma forma, temos que achar uma solução parecida com a tua proposta muito inteligente. Assim, quem paga a conta do conselho? Tem que ser o investidor. Quem paga a conta do auditor é o investidor. Quem paga a conta do rating é o investidor. Porque é esse cara que vai ser impactado por um negócio que explodiu e ninguém viu. Porque o balanço do ano passado não mostrava, o balanço de 6 meses atrás não mostrava e de repente o cara está em RJ. E o conselho nessa hora? O conselho estava lá fazendo cara de inteligente, de paisagem. Porque ele não quer arrumar confusão com o dono da empresa, porque não quer perder o jeton, porque não quer perder a placa de conselheiro. Ou seja, Onara, o bicho todo é um Frankenstein. A gente está falando de governança. Olha os interesses que estão por trás disso. Nós falamos de M&A, onde governança é fundamental. Olha os interesses que estão por trás disso. Você fala em meio ambiente, você fala em déficit público, o governo vai ter que entrar com dinheiro nessa história. Quanta coisa a gente conversou aqui e que talvez as pessoas falem, cadê o ISD? Estava aqui o tempo todo. O tempo todo. Agora, é fácil a solução? Não é. E não tem bala de prata. Não tem bala de prata, são múltiplas, é um negócio... Multifacetas. E hoje o bicho está um Frankenstein. Como é que transforma isso na Angelina Jolie? Eu realmente não sei. Esse é um trabalho que precisa ser, primeiro, reconhecido. Né? Eu falo que não existe bala de prata, sabemos, mas pior do que não ter bala de prata é não ter o reconhecimento do que isso representa para a sociedade, para os negócios, para nós. Né? E aí, pessoal, eu vou aqui agradecer. Fernando, muito obrigada, que conversa boa. Né? Não senti, por isso eu digo, no início, fique até o final. As pessoas precisam ter uma escuta mais ativa e genuína. Né? Eu falo que é muito bom quando a gente pode aprender com quem já viveu. Isso é a melhor experiência, o melhor conhecimento que a gente pode ter é a partir de alguém que já viveu, experiência vivencial. Pessoal, muito obrigada. Eu acho que a mensagem que fica depois dessa conversa é desafiar para que vocês entendam que quando a gente fala dos aspectos ESG, a gente está falando de economia. Não precisa colocar mais um E. Ai, vamos colocar mais um E. Pô, já está um Frankenstein, vou colocar mais um E. Gente, vamos entender. Vamos parar de discutir o que é mais importante, por que é importante. Eu sempre falo de uma forma muito simples. Fazer o que é certo. ESG, gente, sustentabilidade, é fazer o que é certo. Agora aí entram fatores que nem sempre são simples, como ética, moral, deixar de olhar pura e simplesmente no curto-prazismo, e que assim, Fernando, a gente possa, depois dessa conversa, trazer reflexões para quem teve a paciência e a escutativa inteligente de nos ouvir até o final. Muito obrigada. Obrigado, Onara. Até a próxima, pessoal.
Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.